Seja bem-vindo, meu aluno! O tema de hoje, o professor Thiago Vidal, é ato administrativo. Interessantíssimo. Por quê? Porque despenca na sua prova. Então, se despenca, tem que ser interessante. Joia? Trataremos hoje, o recorte se dará em relação às formas de extinção dos atos administrativos. Se liga, nós temos várias nomenclaturas. Eu sei, você está pensando aí, pô, é chato, quando tem nomenclatura é chato, mas tem alguns bizus, alguns pontos que vão aparecer na sua prova e eu vou dar um destaque maior para eles. Combinado? Então vem com o tio, vem com o pai aqui, porque agora a gente vai desenrolar formas de extinção. Eu elenquei aqui para vocês e na medida em que eu entender necessário, eu vou esquematizar aqui, legal? Mas basicamente são essas as formas de extinção. Porque você bem sabe, o ato administrativo, ele é uma manifestação de vontade da administração ou de quem lhe faça às vezes, então ele vai passar por todo o processo de nascimento, respeitando lá os requisitos de validade, os elementos, enfim, ele pode produzir efeitos, mas tudo que é bom acaba. E aí ele vai morrer. Legal? Nossa, professor, coitadinho do ato administrativo, ele morre, morre. São formas de extinção, cada qual dependendo da situação do caso concreto. Perfeito? Legal? Então acompanha comigo. Vem de olho no materialzinho. Coloquei aqui para vocês, ó. Vamos ampliar aqui na tela, tá? Jogar aqui, ó. Estas são as formas de extinção. Perfeito? Cumprimento dos efeitos, perda do sujeito, perda do objeto, renúncia do destinatário e retirada. Sem sombra de dúvidas, aquele olhar apaixonado, ele vai ficar aqui, ó, na retirada. Porque logo mais, nesse nosso encontro, nós vamos ver que existem espécies de retirada e duas delas são as mais cobradas em prova, ok? Então bora lá seguir, ó. Primeira forma de extinção, cumprimento dos efeitos. Isso aqui é a forma natural de extinção do ato administrativo. Ele se extingue pelo cumprimento de seus efeitos. Joia? Então, por exemplo, vou colocar aqui na tela para vocês, ó, exemplo, férias do servidor público. Férias. Joia? Vem aqui comigo. Servidor público, ele preencheu os requisitos e aí ele vai ter direito a férias. Legal? Pô, férias, legal, vai passear, show de bola. E aí o seu superior, ele vai praticar um ato administrativo concedendo férias. Legal? Para esse determinado servidor. Isso é um ato administrativo. Administração pública manifestando vontade, falou, ó, servidor, se liga, né? Pega suas coisinhas e vai passear. Daqui 30 dias você volta. Joia? Passados os 30 dias, o que acontece com esse ato administrativo que concedeu férias ao servidor? Se ele gozou dessas férias passados os 30 dias, tem razão de ainda permanecer dentro da administração, dentro do ordenamento, ok? O ato administrativo que concedeu férias? Obviamente que não. Perfeito? Então essa é a forma natural de extinção do ato. Cumpriu os efeitos. Ele nasceu, tinha um objetivo, tinha uma finalidade, cumpriu aquela finalidade, ele deixa de existir no ordenamento. Show de bola? Então esse aqui é bem tranquilo, bem simples. Por isso que ele não é tão cobrado em prova, mas é válida a lembrança. Joia? Acompanha comigo no material. Próxima a forma de extinção é a perda do sujeito. Ok? Olha só, é o sujeito criado pela relação jurídica do ato e não o elemento do ato. Muito importante, eu vou contextualizar, mas é muito importante que você não confunda, tá? Voltando um pouquinho o raciocínio. Lá no tópico ato administrativo, especificamente lá nos elementos ou requisitos de validade, você já estudou, que são 5. Tá? E o primeiro que sempre aparece aí nos manuais, nos bons manuais, é a competência. Joia? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, dependendo da banca, pode ser tratada como sujeito. Legal? Cuidado. Então, competência, você leia na hora da prova. Se aparecer sujeito como elemento do ato, é sinônimo de competência.
Por que que eu estou voltando um pouquinho nesse raciocínio? Porque aqui, quando a gente fala em forma de extinção do ato administrativo e a gente fala em perda do sujeito, não se refere ao elemento competência, ok? Refere-se ao sujeito, ok? Que tem vinculação, que tem relação que decorre do ato administrativo. Então, olha só, é um exemplo trágico, mas você nunca mais vai esquecer para a sua prova. Perfeito? Estudou o Tião, e aí o Tião passou no concurso público almejado. Tá empolgado, beleza, tranquilo, foi nomeado, e aí ele vai tomar posse na sede da estrutura, lá na sede da entidade do qual ele vai começar a desempenhar suas atividades. E ele tá tão emocionado que ele não olha para atravessar a rua, né? Coloca o pé na rua, vem um ônibus biarticulado, né? O pessoal de Curitiba aí conhece bem os ônibus biarticulados, ok? Passa por cima do Tião. E aí o Tião vira gelatina. Joia? Pergunto, aquele ato de nomeação, aquele ato da posse, ele tomaria posse. Quem vai tomar posse no lugar do Tião? Ai, professor, mas pode ser por procuração, né? Aí vai vó do Tião tomar posse, mas quem vai entrar em exercício? Percebam, houve a perda do sujeito que é estabelecido em decorrência da prática do ato administrativo. Não tem mais o sujeito, joia? Eu, administração, um ato administrativo autorizando o dono do boteco a usar calçada para colocar mesa, tá? E cadeira. E aí ele morre, beleza? Morreu, joia? Não tem mais, houve perda do sujeito. É o mesmo raciocínio em relação à perda do objeto. Se liga aí, olha só. Perda do objeto também é forma de extinção. Então aqui o que se perde, o que deixa de existir é o objeto da relação jurídica constituída pelo ato, ok? Vamos voltar lá no exemplo. O sujeito tem um estabelecimento comercial, joia? E aí lhe é permitido, lhe é autorizado a utilização ali do espaço público, ok? Só que ele vai e fecha o bar. Dá prejuízo, né? O cara não consegue lucrar, a lucratividade do negócio dele não tá boa, e ele vai lá e fecha o bar. Joia? O ato administrativo que autorizou, que permitiu ele utilizar o espaço público, tem razão de existir? Não. Por quê? Porque houve perda do objeto. Então se liga, tá? E aqui eu acho que o maior destaque é que quando a gente fala em sujeito ou objeto, não tratamos de elementos do ato administrativo, mas sim do sujeito ou do objeto criado e que surge em decorrência da relação jurídica estabelecida pelo ato administrativo, ok? Então lembra, perda do sujeito, morreu, perda do objeto, fechou o estabelecimento, não tem mais porquê a prevalência do ato, a existência do ato. Show de bola? Legal? Pô, professor, que exemplo trágico. Mas agora tem um exemplo bom, que você também aí vai se colocar no lugar, que é a quarta forma de extinção, é a renúncia do destinatário. Estudou e passou. Você que está aí me assistindo sabe, né? E se não sabe, vai saber agora. É uma consequência natural do seu estudo, ok? A partir do momento que você começar a passar em concurso, você vai passar no concurso que você quiser. Beleza? Você vai acumular conhecimento e aí você vai sobrar nas provas. É muito comum o sujeito que passa em concurso passar em vários outros, se ele continua fazendo concurso, né? A ideia é justamente pautada nesse exemplo. O camarada estudou e passou para 38 concursos públicos. Aí foi nomeado para todos. Joia? Só que aí ele se coloca numa posição confortável, por quê? Porque ele vai escolher, né? Não é mais a administração pública que está peneirando através do concurso. É o concurseiro que vai ter o poder de escolher qual cargo ele vai assumir, né? Quais as atividades que ele vai desempenhar. Então foi nomeado para 38 cargos diferentes. Ele fala, ó, esses 37 eu não quero. Eu renuncio a essa nomeação. Porque agora eu vou ser nomeado para ministro do STF, né? Eu passei para concurso de ministro do STF. Não tem concurso, seu animal, né? É só um exemplo. Você foi nomeado para o cargo que você queria.
Beleza? Ah, estagiário de santo, né? Ah, tem concurso. Não tem, mas se tivesse, você escolheria, você renunciaria todas as outras nomeações. Legal? Então, a hora que você chegar nesse naipe aí, você me manda mensagem e fala, pô, beleza, Thiago, lembrei, por quê? Porque estou renunciando à nomeação. Se extingue o ato administrativo. Show de bola? Tranquilos? Essas 4 são bem tranquilo, bem moleza. O que pega? Vem aqui comigo. É em relação à retirada, tá? Basicamente, e aí eu vou colocar aqui, esquematizar para vocês, retirada também é forma de extinção. E a retirada pressupõe o quê? 2 atos administrativos, tá? Então vou colocar aqui, ó, primeiro ato administrativo, ok? E aí a gente tem um segundo ato administrativo. Então, basicamente, quando a gente fala em retirada, que é forma de extinção do ato administrativo, a gente tem um ato, o primeiro ato administrativo, e a gente tem um segundo ato que faz o quê? Retira o primeiro. Essa é a forma pela qual se extingue o primeiro ato. Vem um segundo e retira o primeiro. A ideia básica é bem simples, ok? Só que o bicho pega por quê? Porque existem espécies de retirada. Nossa, professor, espécies de retirada? Sim. Bora esquematizar? Então, ó, essa ideia do primeiro e do segundo ato é válida para todas essas espécies que eu vou construir com vocês, beleza? Então, a ideia básica está aqui. Quais são essas espécies, professor? Vamos pontuar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó, a setinha. Retirada. Nós temos a chamada cassação. Nós temos a chamada caducidade. Nós também temos contraposição. Cuidado, porque, né, desculpe o trocadilho infame, mas isso aqui pode derrubar candidato em prova, que é sinônimo. Contraposição também pode ser considerado, né, sinônimo de derrubada. Ok? E aí nós temos as 2 grandes queridinhas formas de retirada. Nós temos a revogação, e aí nós temos também a anulação. Por que você está colocando em vermelho? E para quem é daltônico está enxergando da mesma cor que os outros? Porque essas 2 aqui são as principais. A gente precisa entender de forma um pouquinho mais aprofundada. Legal? Então, repetindo, retirada, 2 atos administrativos. Primeiro ato, vem o segundo ato e retira o primeiro. Show de bola? São espécies de retirada. Cassação, caducidade, contraposição ou derrubada, revogação e anulação. Ok? Vem comigo então, olha só, para a gente acompanhar aí no material. Retirada, tá aqui, ó. Ok? Então, ocorre quando a administração que praticou o ato pratica outro ato. Então, se liga. Primeiro ato está aqui, segundo ato está aqui. Legal? Foi o que a gente acabou de ver aí no quadro, retirando o primeiro. Então, a ideia é simples. O que complica um pouquinho são o quê? Os fundamentos, as espécies, que eu já esquematizei para vocês e a gente começa a analisar aqui no quadro. Legal? O que significa cada uma delas? Olha só, quando a gente trabalha a ideia de cassação, ok? Qual que é o bizu? Vem aqui comigo, eu vou especificar cada uma delas aqui, ó. Joia? Para ficar bem claro aí na sua cabeça. A ideia de cassação, ela está ligada, ok? A infringência, ok? Vou colocar aqui, ó. Infringência, desrespeito de critérios legais. Ok? Critérios legais. Dá um exemplo, professor, de cassação. Você já deve ter ouvido falar em cassação de CNH, né? É um processo de cassação. Ah, cassação de CNH é verdade, professor. Eu tenho um ato administrativo, né? Permissão para matar, né? Você está lá com a tua CNH e aí você descumpre requisitos legais,
né? Tem 42 pontos, né, no período de 2 meses, beleza? Não sei quando você vai assistir essa aula, mas enfim, né, até agora 20 pontos. 42 pontos, descumpriu os critérios legais. O que vai acontecer com você, com a tua licença para matar, com a tua CNH? Ela vai ser cassada. Por quê? Houve infringência, houve desrespeito a critérios estipulados pelo legislador. Perfeito? Legal? Então a ideia de cassação, ela está intimamente ligada ao desrespeito à infringência de critérios legais. Eu tinha um ato administrativo, o particular desrespeitou critérios legais, pratico outro ato administrativo cassando o primeiro. Fechou? Beleza? Já em relação à caducidade, vamos colocar aqui, ó, deixar bem colorido, para que você consiga visualizar. Caducidade. Caducidade, o bizu que você tem que ligar com essa espécie de retirada é norma, ok? Norma posterior, incompatível. Incompatível. Como assim, professor? Se liga nessa expressãozinha que você vai acertar na prova. Imaginem, né? Aqui em Cascavel tem um terreno próximo à região da prefeitura lá, que todo parque de diversão, todo circo, ele se instala lá. É um espaço público, ok? É um terreno bem grande. Todo circo, todo parque de exposição, a prefeitura vai lá e permite o uso de bem público, autoriza ou permite o uso daquele espaço público por particular. Joia? Ela faz isso porque a legislação do município permite. Então, é praticado o primeiro ato administrativo em conformidade com os critérios legais. Só que, nesse meio tempo, está instalado lá o Circo Parque de Diversões, passa uma lei na Câmara de Vereadores e fala, ó, aquele terreno lá não pode mais ser utilizado por particular, né? A gente não pode mais permitir, não pode mais autorizar a utilização do espaço público pelo particular. Então percebam, não houve, como na cassação, infringência de critérios legais. O ato administrativo número 1, ele é praticado em conformidade com os critérios legais. Ocorre que, por norma, por lei posterior, incompatível com o primeiro ato, a administração pública vai ter que praticar um segundo ato, caducando o primeiro. Fala, ó, seu dono de circo, seu dono de parque, não pode mais, agora a legislação não permite. Então, cuidado, muita gente confunde. Quando aparecer na prova cassação, houve infringência a critérios legais. Perfeito? Já em relação à caducidade, por incompatibilidade de norma posterior, eu preciso retirar o primeiro ato. Fechou? Legal? Já em relação, vamos colocar aqui, ó, contraposição. Esse aqui o nome ajuda bastante. Vamos colocar aqui, ó, contraposição. Ok? O que significa contraposição? São atos com efeitos contrapostos. Contrapostos. Ou colidentes, como queiram. Como assim, professor? Lembra, retirada pressupõe o quê? 2 atos administrativos, primeiro e segundo. Nomeação do candidato que passou na prova e cumpriu os requisitos lá do edital, nomeação é um ato administrativo, ok? Exoneração também é ato administrativo. Tem efeitos colidentes, tem efeitos contrapostos, ok? Se o sujeito ele não quer mais desempenhar as atividades, ele pode pedir o quê? Exoneração. A exoneração contrapõe a nomeação. Perfeito? Legal? Então, olha só, essas são as 3 primeiras espécies. E agora eu reservo um tempo especial para a gente tratar, ó, eu me permito apagar aqui porque a gente vai falar dessas 2 camaradas aqui, ó, revogação e anulação. Legal? Sem sombra de dúvida, meu querido aluno, são as mais importantes. Sempre aparece em prova, sempre. Revogação, joia? E eu vou colocar aqui, ó, anulação. Anulação.
O que de mais importante a gente precisa saber em relação a essas duas espécies? Primeiro, são espécies de retirada. Retirada é forma de extinção do ato administrativo. A gente já começou bem. Legal? Tem diferença? Óbvio que sim. Quando a gente fala em revogação, o que tem que aparecer na tua questão, na sua prova? Oportunidade e conveniência. Conveniência. Joia? Oportunidade e conveniência. Esse é o bizu. Quando a administração pública ela revoga um ato administrativo, ela toma por fundamento a análise de oportunidade e conveniência, ok? Prefeitura autorizou a utilização do espaço público, da calçada, pelo dono do restaurante. Beleza? Vai fomentar a economia, vai gerar lucro, vai gerar emprego, beleza. Só que aí, final do ano, o trânsito de pessoas aumentou, né? O pessoal do comércio ali está reclamando, né? Que os consumidores não conseguem acesso aos seus estabelecimentos, tem um monte de cadeira, um monte de mesa na calçada. O que a prefeitura vai lá e faz? Pô, não é mais conveniente a autorização da utilização desse espaço. Ela vai lá e revoga. O ato administrativo que autorizava o uso daquele espaço, ele é o quê? Revogado pelo segundo ato, com base na oportunidade e conveniência, ok? Quem faz análise de oportunidade e conveniência? A administração pública, ok? Muito importante. A administração pública, pautado no princípio da autotutela, joia? Autotutela é quem pode revogar ato administrativo dentro do seu âmbito, né? Essas são as funções, essa é a função típica da administração, ok? Ela administra. Então, se eu falo em análise de oportunidade e conveniência, que é o chamado mérito administrativo, perfeito? Quem pode revogar ato da administração pública é somente a administração pública. O que eu quero dizer com isso? E a gente já pesca conceitos lá do tópico de controle, que aparece também sempre em edital. Cabe única e exclusivamente à própria administração revogar os seus atos. Judiciário pode revogar ato do executivo, da administração? Negativo. Por quê? Cada um no seu quadrado. O judiciário, ele está lá para julgar, aplicar lei ao caso concreto. Quem administra é o executivo. Beleza? Legal? Desculpe. Então, a revogação, o que a gente precisa lembrar? Análise de oportunidade e conveniência é feita somente pela administração pública. A administração pública pode agir tanto de ofício quanto mediante provocação. Ok? Legal? A ideia, né, baseada na autotutela, é que se a administração pública percebe que não é mais oportuno, não é mais conveniente, ela por si só pode revogar o ato. Outra informação importantíssima é que a revogação é quanto aos seus efeitos. Joia? Efeito. E aqui tem um macetinho clássico, tá? Se a gente está falando que não é mais oportuno, não é mais conveniente, significa que o primeiro ato lá atrás estava legal até aquele momento. Precisa a administração pública apagar os efeitos daquele primeiro ato? Negativo. Significa que a revogação ela tem efeitos proativos. A partir do momento em que é praticado o segundo ato, ele passa a produzir efeitos dali em diante. É o chamado efeito ex nunc. Joia? Ex nunc. Beleza? Ex nunc, proativo. O macetinho é o N aqui, ó. A gente já vai ver por que é o N, tá? N de nuca. Dá um tapa na nuca, você vai para onde? Vai para frente. Toma um pedala, você vai para frente. Esse é o efeito da revogação, ao contrário da anulação que a gente já vai ver. Beleza? Tranquilos? Quando a gente fala em anulação, se liga que esses são os principais pontos de distinção, isso despenca em prova. Quando a gente fala de anulação, a gente faz a análise de critérios de ilegalidade. Ilegalidade é a palavra mágica. Joia? Ilegalidade. Beleza? Quando um ato administrativo ele é eivado de vício
e esse vício não é sanável, ele não pode ser convalidado, o que a administração pública tem que fazer? Anular o ato administrativo. Show de bola? Pô, beleza, professor, a administração pública tem que anular. Mas se a gente está tratando de critérios, de aspectos de legalidade, quem que aplica a lei ao caso concreto? Não é o judiciário? Sim, por isso que o judiciário também pode anular. Ok? Então a ideia aqui, pautada na análise de critérios legais, quem que pode anular? Tanto a administração pública, joia? Tanto a administração pública quanto o judiciário. Judiciário. Isso aqui despenca em prova. Beleza? Tanto a administração pública quanto o poder judiciário. A grande diferença é que o judiciário, ele tem que atuar mediante provocação, diferentemente da administração pública que pode agir de ofício. Legal? Então, se liga. Judiciário pode anular ato administrativo? Sim, desde que seja provocado. Perfeito? Legal? E o raciocínio é simples. Olha para trás, administração pública, você manifestou vontade. Só que a manifestação de vontade está eivada de vício. Tá? Vamos pegar lá um vício, sei lá, objeto. O objeto do ato é ilícito. Tem que anular? Sim. Olha para trás, fez cagada. Essa cagada é grande. O que a administração pública tem que fazer? Ela tem que apagar os efeitos do primeiro ato. É o chamado quê? Efeito. Vamos colocar aqui, ó. Efeito ex tunc. Ex tunc, professor, mas é o mesmo efeito da revogação? Não. Olha aqui, são expressões latinas, tá? Olha o macetinho fazendo sentido. É tosco, mas faz sentido. T de testa. Dá um tapa na testa. Borda para trás. Ok? Esse é o efeito da anulação. Faz sentido? Não precisa decorar. Se o primeiro ato é eivado de vício, ele pode continuar produzindo efeitos? Negativo, eu tenho que apagar ele do mundo, dentro da administração pública, dentro do ordenamento jurídico. Legal? Então a ideia é que o efeito da anulação é efeito ex tunc, efeito retroativo, ao passo que na revogação o efeito é ex nunc, proativo. Só deixou de ser oportuno, só deixou de ser conveniente, mas o ato número 1 lá, ele não tinha vício nenhum. Perfeito? Se eu tivesse uma ficha para apostar em concurso, o que cairia na prova, eu colocaria minha ficha aqui, ok? Colocaria, professor, mas não caiu, fiz 39 provas, não caiu. Mas se for azarado, porque isso aqui despenca em prova. E como que aparece? Eles trocam essas características, né? Fala que o efeito ex tunc é da revogação, fala que a revogação pode ser praticada pelo judiciário, ok? Então, cuidado, porque essas 3 características é que é o bizuzinho para sua prova, você vai acertar e vai moer. Fechou? Beleza? Então, só relembrando, vem comigo no material aqui, ó. Nós vimos as formas de retirada, mas desde o início nós vimos o quê? Formas de extinção. E aí são 5. Cumprimento dos efeitos, perda do sujeito ou do objeto, renúncia do destinatário e a famosíssima retirada. Joia? Retirada nós vimos aí cassação, caducidade, contraposição, revogação e anulação. Fechou? Espero que tenha clareado a ideia aí na sua mente, espero que você tenha curtido. Aguardo você em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.